Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luana, professora de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre as técnicas, agrícolas, a agricultura familiar e o agronegócio, que são as duas maiores, atividades agrícolas no Brasil, tá? E o espaço rural brasileiro, o espaço rural como um todo, é ocupado majoritariamente pelas atividades econômicas do setor primário, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tá? Além do turismo, tá certo? E no Brasil, aqui, a nossa agricultura ela é bastante diversificada, né? A gente tem o café, a laranja, o feijão, a soja, o milho, né? São apenas alguns produtos agrícolas, né? De vários que temos aqui no nosso país, tá? Também, gente, a pecuária, ela é muito ela tem um grande destaque, tá? No nosso espaço rural, tá certo? Principalmente a carne bovina, né? Principalmente a produção bovina, tá certo? E também somos uma grande produção, né, mundial de suínos e aves, tá bom? E como já vimos nas aulas anteriores, né, a concentração fundiária brasileira é marcada o espaço rural brasileiro é marcado por essa concentração fundiária, desculpa, tá? E na produção desses latifúndios, né, que são propriedades agrícolas de grandes extensões, como vimos nas aulas anteriores, tá? Eles pertencem a uma única pessoa, uma única família ou a uma única empresa, né? Isso geralmente é geralmente voltada para a exportação, toda a sua produção, tá? Já nos minifúndios, que é onde está a agricultura familiar, que a gente vai trabalhar nesse momento, tá? São propriedades de pequeno, médio porte, tá? Que são encontradas na região Nordeste, a região Sul, principalmente, tá? E na região Nordeste, né, essa produção, esses minifúndios, né, produção voltada para esses minifúndios, é voltado para atender o mercado interno, tá certo? Já no Sul, as propriedades elas se organizam como se fosse uma cooperativa para atender o mercado externo, tá certo? E a gente vai ver também que sobre o agronegócio, né? Que ele tem um papel fundamental na concentração de terras, tá? E na produção de grande escala, tá? Principalmente nos latifúndios. Mas, né, vamos iniciar aqui com a agricultura familiar. Falamos nas aulas anteriores, né, que a agricultura familiar ela é caracterizada pelo o uso da mão de obra familiar, né? É uma produção em pequenas propriedades, tá? A produção no minifúndio, né? Propriedade de minifúndio, tá certo? E eventualmente, né? Essa agricultura é voltada para atender o mercado interno ou para o consumo da própria família, né? Que a gente chama de uma agricultura de subsistência, tá certo? E no Brasil, a agricultura familiar é o principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade, tá certo? Esse modo de produção, gente, esse modo de produção agrícola, ele domina estatísticas de geração de emprego, tá? Quanto em número de estabelecimentos, tá? Em dados do IBGE, fala que a agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo, né, e corresponde mais de 80% total dos estabelecimentos rurais existentes aqui no Brasil, tá? E a eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio, tá? Além disso, né, não agride o meio ambiente, né, agride menos o meio ambiente, e porque tem umas práticas agrícolas sustentáveis. A gente pode ver esse gráfico aqui disponibilizado pelo IBGE, tá? Que a gente está nesse primeiro momento, né? Distribuição do número de estabelecimentos da agricultura familiar por região, né? A região Nordeste é o verdinho, então ela pega boa parte dessa distribuição, né? A menor parte é a região
a roxinha é a região sul, sudeste, norte. A menor região é a região centro-oeste, tá? A agricultura familiar na região centro-oeste não é tão forte, já. Tá certo? Então, é um percentual muito, muito, muito grande, tá certo? Tranquilo? Já o agronegócio, tá, galera? O agronegócio, né? Ele, vamos ver aqui as características gerais, né? O agronegócio, ele apresenta uma elevada produtividade, tá? Pelo fato de empregar, né, de empregar alta tecnologia, tá, gente, nas diversas etapas da produção. Ele é praticado em latifúndios, ou seja, ele é praticado, né, em propriedade agrícola de grande extensão, tá certo? E tem um sistema de monocultura, ou seja, ele só faz o mesmo produto nessa propriedade, né? Tem a mesma produção, tá? É voltado para a exportação, tá? E algumas propriedades, né, do agronegócio ali na região sudeste, né, elas também é voltado para as cooperativas, tá, galera? O agronegócio, ele engloba atividades, né, de processamento, industrialização, tá, e distribuição dos produtos agropecuários, tá? E o Brasil, a produção de soja e a agropecuária, né, intensiva são símbolos do agronegócio, né, que gera emprego e movimenta mais muito, muito dinheiro, tá? E a participação do agronegócio na balança, né, comercial brasileira, ela é significativa, tá? Já que boa parte de toda a produção é vinculada, né, à comercialização com outros países, tá certo? Então, o esquema do agronegócio, ele é alto, ele é bem relevante, tá? E essa agropecuária, né, esse agronegócio, né, com essa modernização, né, utiliza-se alguns equipamentos agrícolas no campo, como fertilizantes, químicos, agrotóxicos, rações, medicamentos e vacinas para os animais, e entre outros, tá? A gente sabe que essas empresas agrícolas, né, utilizam muita tecnologia no processo de produção e também são conhecidos por esse nome, né? Ou seja, empresas que vivem no campo, né, é chamado de agronegócio, tá, galera? E tem uma coisa que eles utilizam muito, que são os agrotóxicos, como vocês podem observar nessa imagem, tá? Os agrotóxicos, eles são usados para combater, né, ou controlar ervas daninhas, tá? E o que é ervas daninha? É uma espécie de vegetal, tá? Indesejável, que nasce em algumas plantações e acaba sugando para ela a água e todos os nutrientes do solo. Então, esses agrotóxicos, eles são utilizados, né, para combater e controlar essas ervas, insetos, bactérias, fungos, tá? E outros seres vivos, que são chamados, né, popularmente por pragas, tá? Tem um papel, e tudo isso, né, esse agrotóxico, ele tem um papel importante, tá, na produção agrícola mundial. Mas esse uso, né, eles usam de forma excessiva, eles usam de uma forma inadequada, tá? Esses produtos químicos, além de degradar o solo, tá? Poluir as águas subterrâneas e os rios. Esses agrotóxicos, eles são prejudiciais para os seres humanos e para os seres humanos e para os animais, tá? E com o uso contínuo desses agrotóxicos, né, as pragas, elas conseguem evoluir, né, se tornar mais resistentes. E aí, para combater essa resistência, galera, é sempre utilizado uma dose e uma potência maior de venenos. Ou seja, né, sempre eles estão aumentando a dosagem de venenos nesses espaços, né, de produção, tá? E essa aplicação inadequada, como a gente pode ver aqui, né, eles utilizam pulverizadores aéreos, né? Isso não é água, isso é veneno, tá? Eles podem, né, provocar o surgimento de novas pragas, tá? Eliminação de insetos predadores, tá? De pragas, né? Eles acabam desequilibrando o ecossistema, tá? Além, né, de poluir a nossa atmosfera,
tá? Então isso aqui foi, gente, foi combatido por lei, tá? Não pode mais existir aqui no Ceará, né? Esses pulverizadores aéreos, porque o vento acaba levando esse veneno, né? E leva para o rio, leva para fontes mais próximas, ou até mesmo para a pessoa, para algumas pessoas, tá? E também as condições de trabalho, tá, gente? Eu esqueci de colocar, mas em algumas regiões aqui do estado do Ceará, no Nordeste, as condições de trabalho são péssimas. As pessoas, elas lidam com o veneno diariamente, né? Vocês vão ver um vídeo, né, do Conexão Repórter, que fala sobre o que aconteceu aqui no estado do Ceará, na região de Limoeiro do Norte, com alguns trabalhadores que não estavam seguros, né? Não tinham um equipamento de segurança para lidar com esse veneno, né? Acabaram morrendo em questão de dias, tá certo? Então, é isso, tá certo? E a gente conversa nas aulas online. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.